A paz do Senhor, uma boa noite. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de live, a mais um dia do Clube do Livro, a qual nós estamos reunidas aqui para nós estudarmos a Bíblia juntos. Hoje nós iremos ler Jó, capítulo 40. Bom, se você está chegando aqui agora, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, a escola bíblica totalmente gratuita. Nós estamos nas plataformas, né, aí mais forte na plataforma do YouTube. Então, você que ainda não segue a gente, você se inscreve lá no YouTube, ativa o sininho. Você tem estudos bíblicos aqui nas plataformas, dos livros da Bíblia, tem seminários, tem pregações, tem vídeos curtos, tem vídeos mais longos, tem como você estudar a Bíblia conosco de várias formas, tá? Então vamos dar aí 5, 10 minutos para você se organizar, separa a sua Bíblia, separa o seu caderno de estudo, a sua caneta, porque nós estamos entrando na reta final do livro de Jó. Então hoje o estudo é o capítulo 40, nós vamos fazer hoje 40, amanhã, Deus permitindo, 41, e finalizamos aí com 42, tá bom? Lembrando que o Clube do Livro tem um anexo aqui no TikTok e nas outras redes sociais também. Tem um anexo que você consegue baixar, você consegue fazer o seu caderno para você poder colocar como objetivo ler todos os livros da Bíblia. Nós fizemos janeiro com o Janeiro da Sabedoria, que é lendo capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Nós também lemos juntos o livro de Eclesiastes e agora nós estamos finalizando Jó. Então, você que está entrando agora aqui com a gente, você pode comentar qual livro do Novo Testamento você gostaria que a gente estivesse estudando junto, né? Nós estamos orando pelo direcionamento de Deus, para a gente poder escolher o próximo livro que a gente vai estar estudando junto, que, se Deus permitir, vai ser um livro do Novo Testamento, tá bom? Diante disso, eu quero dar boa noite. Pastor Paulo entrou aí, nós estamos vendo algumas carinhas conhecidas. Vai Senhor por Vando, que sempre acompanha. Os pedidos de orações que chegaram hoje, chegaram ontem, tá? Nós estamos em oração por vocês. Bom, o capítulo 40, irmãos, hoje ele é 24 versículos, tá? Deus fala com Jó, né? E Jó responde aí a primeira conversa que ele vai ter com Deus, né? Antes de qualquer estudo bíblico, antes de iniciarmos, eu vou estar pedindo para você orar por um instante junto conosco, para que a gente possa pedir o direcionamento da parte de Deus, para que você possa pedir sabedoria da parte do Senhor. Então, curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia e teu cuidado. Pai, nos ajuda, Senhor, a estudar a Tua Palavra. Abre a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai. Aonde esse vídeo chegar, Senhor, que o Senhor também possa ser sinal na vida dessa pessoa, Pai. Enquanto estivermos ministrando o Teu estudo, Senhor, o Senhor tem liberdade para curar, libertar, transformar a vida, Pai, de cada um de nós, Pai. Nos ajuda, nos transforma, nos pega pela mão, Pai. Fala conosco, porque precisamos da Tua presença. Em nome de Jesus, amém? Amém. Meu filho, liga pra mim, que esse ventilador virado pra lá. Nós estamos entrando aí na reta final, né, do livro de Jó. E o livro de Jó, ele é um daqueles livros considerados poéticos, né? Porque muito do Jó, né, ele é em forma de poesia, ele é em forma assim, de comparação. E esses capítulos finais, principalmente a partir do 38, né, que é quando começa o principal diálogo do livro, que é o diálogo de Deus com Jó. E nós vamos chegar agora no finalzinho do livro, e aí eu quero chamar a sua atenção, porque esse final do livro, ele muitas das vezes é deixado de lado quando a gente fala da história de Jó. Porque a história de Jó, assim, o livro de Jó tem 42 capítulos. As pessoas pegam o 1 e o 2 e o 42. Aí o restante finge que não existe. E nós vemos assim, durante toda essa leitura, algumas pessoas descobrindo alguns pontos da história de Jó. E é interessante porque nós estamos falando de um personagem bastante conhecido na Bíblia, uma história bastante conhecida, mas que por a gente tanto conhecer, e esse é um dos defeitos que temos, de tanto conhecer, você não quer conhecer.
Você não quer ler de novo porque você já conhece. Ah, eu já sei da história, entendeu? Não preciso ler. E aí quando você traz a leitura de capítulo por capítulo, você vai vendo que a história de Jó, ela tem muitas particularidades. E uma das grandes particularidades que eu vejo é nesse capítulo que nós vamos ler. Porque você imagina, nós esperamos, né, ali como acompanhando o livro, a vontade de Jó falar com Deus. E aí Jó fala assim, ó, quando eu falar com Deus, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou apresentar isso, eu vou apresentar aquilo, eu vou dizer isso, eu vou me explicar, eu vou me render, eu vou fazer isso. Aí chega o momento de Jó fazer tudo isso. Jó se cala. Jó fica mudo. Né? Você vê assim, tamanha grandeza do diálogo. Você imagina você ficar ensaiando na sua casa, ó, quando eu chegar lá, nesse lugar, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou me comportar assim. Chega lá, você não faz nada daquilo ali. Por quê? Porque diante da presença que você está. Então, essa é um dos capítulos que eu acho mais formidáveis do humano, do homem Jó, que passou 30 capítulos falando, ó, quando eu chegar diante de Deus eu vou falar assim, eu vou me apresentar, vou defender a minha causa, vou me justificar, vou explicar para ele como eu estou me sentindo. Aí chegou a hora do Jó falar. Aí Jó não fala. Jó não encontra palavras para falar, para você ver a grandeza dele. Aí a gente pensa, então isso não é um diálogo, né? Porque na hora de você falar e você não fala. E eu acho isso formidável, porque mesmo sabendo que Jó era assim, mas Deus amava um Jó. Conhecia o Jó como ele era, sabia que na hora, ó, Jó, eu imagino as pessoas assim, Jó, na hora que eu for falar contigo, você não vai ter nem palavras para falar. Então acompanhe com muito carinho esse capítulo de hoje que nós vamos ler. Vamos ler juntos aqui os primeiros 5 versículos, tá? Que ainda é Deus falando, né, com Jó, esse iniciozinho, e Jó respondendo. Então, o 1 e o 2 ele diz assim: Yahvé disse mais a Jó: porventura, aquele que contende com Shaddai, o Todo-Poderoso, terá argumentos para contestá-lo? Que responda, pois, a Deus aquele que o censura, né? Deus finaliza o discurso dele sobre o universo, chamando, né, Jó, desafiando, né, Jó a falar, a responder, né, o que Deus tinha falado com ele. E Jó responde, versículo 3, eis então que Jó abre a boca para responder Yahvé. Versículo 4, sou pecador, como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos, para evitar as palavras más. Versículo 5, falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. E aí você vê o primeiro impacto, né, da resposta. Deus está falando com Jó, né, para quem está nos acompanhando aí a primeira vez, nós estamos estudando Jó capítulo 40, mas esse diálogo ele começa a partir ali do 38. Você vê Deus falando, Deus vindo esse diálogo com Jó, fazendo perguntas, né, questionando Jó acerca da sabedoria, né, se Jó tem respostas. E aí Jó fica impactado, porque primeiro não era um encontro que Jó desejou, nem esperava. Jó, né? Não esperava esse encontro. O que Jó estava esperando, né? Jó estava esperando chegar diante de Deus, como se você chega diante de uma autoridade, você falar, e aí e na verdade ele estava esperando ele falar. Né? Olha, quando eu chegar diante de Deus, quando eu chegar diante do tribunal, eu vou levar a minha causa. E aí só que Jó não esperava que era Deus que estava chamando ele para a conversa. Porque Jó passou, irmão, os capítulos inteiros chamando Deus. Aí ele não esperava que Deus viesse para chamá-lo para conversar. Né? Um Deus ensinado, né? Na época de Jó, um Deus longe, um Deus inalcançável, um Deus que você precisaria de um holocausto para fazer essa intermediação. Como é que ele imaginar que um Deus ia se chegar e falar assim, eu quero falar, eu quero fazer perguntas para você. Irmão, como um Deus que você foi ensinado, que criou tudo, que fez tudo, que não precisa de nada nem de ninguém, quer te fazer perguntas? E aí Deus, ele na sua infinita sabedoria fala assim, eu estou aqui com a Bíblia da Nova Tradução da linguagem de hoje, ele fala assim, Jó, versículo 2, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso, vai desistir? Ou você vai me dar uma resposta do que eu falei? Aí Jó responde, eu não valho nada. Que posso responder? Eu já falei mais do que devia e agora eu não tenho nada para dizer. Interessante que o diálogo tão esperado, como eu falei no começo, Jó não encontra palavras para dizer. E esse sentimento de eu não sei o que dizer, Deus, eu consigo entender que eu não estou valendo nada, eu sou indigno.
Talvez na sua tradução esteja indigno. Sim. É o maior resultado que o diálogo com Deus deu certo. Irmão, não tem como você entrar no diálogo com Deus se você não tiver esse sentimento de que não há palavras que eu possa falar. Existem orações, irmão, que nós passamos 2 horas orando. E é tão maravilhoso isso, mas você já percebeu que quando Deus vem e nos responde, parece que as palavras saem dos nossos lábios. E o único sentimento que nós temos é de olharmos para nós e falar assim, quão indigno eu sou, quão imerecedor eu sou, quão incapaz eu sou, como o Senhor é grande, como eu sou tão pequeno. É esse sentimento que o Senhor provoca no relacionamento. É esse sentimento que é provocado quando Deus se aproxima de nós. Jó se achou indigno. Jó falou assim, olha, eu não tenho valor, eu não consigo olhar para mim agora, depois disso tudo, de tudo que Deus mostrou da sua sabedoria, do seu comando com os animais selvagens, do seu ter controlado o céu, o sol, montanha. E esse mesmo Deus olhar e estar falando comigo, ele falou, não dou conta. Às vezes nós nos emocionamos porque um influenciador te marca nas redes sociais, as pessoas comemoram porque uma pessoa famosa, né, marca você ali, te assiste, te conhece, te reconhece, as pessoas se sentem tão assim. Você imagina o Deus, dono do todo o universo, falando assim, Jó, você consegue conversar, você consegue falar comigo, você tem a minha atenção, e ele olhar e falar assim, Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta de falar, eu sou tão insignificante, que palavras eu me achego a ti. E essa humilhação, irmão, esse coração de só quem é servo mesmo, é só de quem é servo que sente isso, de você encontrar o seu Senhor e de você se achar indigno. Tem pessoas que acham que Deus, irmão, está no mesmo patamar de olhar, né? Não, eu vou sentar e vou olhar nos olhos do Senhor. Como, irmão? Nós vamos sentar no mesmo, sabe, na mesma cadeira e olhar no olho assim, de igual para igual. Né? Jesus ele veio como homem, ele sentou como homem, ele padeceu como homem, né? Nessa reencarnação exatamente para sentar conosco, porque um Deus tão poderoso, né? Já olha e fala assim, nossa, eu não consigo achar valor em mim no meio desse diálogo. E aí você pensa assim, mas o que Deus perguntou para Jó tá se sentindo assim? Deus fez umas perguntas, mas aquelas perguntas, irmão, constrangeram a Jó. E como foi falado ontem, Deus ele fala na linguagem que Jó entende. E o resultado desse entendimento é isso, é esse apequenamento de Jó. Todas as vezes, irmão, que a palavra de Deus ela faz efeito em mim e em você, não tem como você ficar orgulhoso. Se a palavra de Deus, que é a de Deus, eu estou falando não a dos homens, mas a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, quando ela é pregada e ela entra no seu coração, não tem como você sair desse diálogo orgulhoso, de salto alto, olhando para cima, né? Se sentindo, né, o último biscoito do pacote. Não. Quando nós olhamos para esse diálogo, nós vemos quão grande é Deus e quão pequeno, irmão, minúsculo nós somos. Eu acho interessante, né? Isso que a pastora Nara destacou é muito importante, irmãos. Eu e você refletir que existe todo um contexto, existe todo um histórico na mensagem de Jó. Jó ele não se resume nesse início e nesse final. Porque há um sentimento, né, quando o Jó está falando com os amigos dele, ele até brinca, ele fala, como que eu vou trazer Deus e colocar ele num tribunal? Ele não vai caber, ele não vai se assentar comigo, ele não é justo, como que eu vou fazer isso? Então, nem dos pensamentos assim mais distantes de Jó, ele fala, e eu acho isso muito interessante, irmãos, porque ele fala para os amigos, ele fala, olha, é algo impossível. Eu não sei o caminho para me achegar a Deus, eu não sei aonde encontrá-lo, porque se eu soubesse, eu já teria ido aonde ele está. Nós não conseguimos trazer ele para colocar no tribunal, porque ele nunca se assentaria aqui junto comigo. Então, assim, Jó, nem nos melhores sonhos dele, porque a história que os sábios contavam, que os mais velhos contavam, ninguém tinha histórico de um Deus que se assentava, que se achegava, que entendia, que conversava, porque isso era muito distante. O que eles tinham ouvido falar é que houve uma época, mas o ser humano quebrou essa aliança com Deus e ele se afastou. Então, imagina você ter, assim, nem nos seus melhores sonhos, aquilo ali aconteceria. Então, de repente, irmãos, ele está conversando ali com os amigos, ele está se defendendo das acusações que os amigos estão falando, que ele pecou, que ele errou, que ele fez alguma coisa, seja na vida dele, seja na mocidade, que os filhos foram penalizados por isso, que os filhos mereceram ter morrido, e de repente, Jó se vê
de frente com o Todo-Poderoso. De repente, o próprio Deus desce e, como a Nara falou, ele esperava que ele falasse para com Deus. Ele esperava que talvez ele fizesse um holocausto, ele esperava que talvez ele falasse, Deus ouvisse uma oração dele. Aí chega Deus e surpreende. Ele simplesmente chega e fala com Jó. Ele simplesmente mostra para Jó que tudo aquilo, durante todos esses anos, ele estava conversando com os amigos, ele estava conversando com as pessoas, que ele estava dizendo e que ele estava ouvindo, Deus estava lá ouvindo. E eu acho isso muito bonito, irmãos, porque Deus poderia ter trago tantas abordagens, tantas palavras, tantas falas, mas se nós observarmos a descrição desse capítulo 38, do capítulo 39, nós vamos ver respostas a questionamentos que Jó fez lá atrás, que Jó falou. E Deus, nesse início do capítulo 40, ele vai falar assim, olha, responda aquele que censura o próprio Deus. Eu estou lendo aqui na versão da King James, ele fala, olha, responda aquele que estava me acusando, me falando, me colocando, né, contra a parede, agora você tem direito de resposta. Como se Deus chegasse para mim, para você e falasse, então, Nayara, eu passei esses 30 anos ouvindo tudo o que você falou, entendeu? Aí agora me responde tudo isso que você me falou, me responde o que você realmente acha de mim, entendeu? Daqui na minha cara, fala aqui na minha cara o que você acha de mim. E eu acho isso muito bonito, irmãos. Isso é muito bonito, porque ele se fez presente. A presença de Deus é constrangedora. Mas, a fala é muito importante, porque Deus mostra tudo o que ele estava ouvindo, que ele estava presente. Mas eu acho incrível essa descrição. E aí você que nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você que quebrou a aliança, você que talvez está congregando numa igreja, mas você tem muito tempo que você não sente a presença de Deus. Essa descrição, Deus fala 2 capítulos inteiros, enormes. Jó responde 2 versículos, irmãos. A única coisa que ele é capaz de responder, nessa tradução daqui de James, ele vai falar, olha, eu sou pecador. O que eu posso falar se eu sou pecador? Para mim, é uma das... eu sou indigno, eu sou pecador, eu sou falho. É um dos resultados da presença de Deus. Você que nunca sentiu a presença de Deus, você que já sentiu, mas tem muito tempo, você sabe o reconhecer a presença de Deus. Assim, Bárbara, como você poderia descrever o que é sentir a presença do Espírito Santo? É esse sentimento. É uma presença que você se constrange. Você se constrange não de uma maneira ruim. Por quê? Porque pessoas que, por exemplo, que é ateu, ou que se desviou, ou que nunca conheceu Deus, talvez se sente ofendido com a Bíblia, questiona, a Bíblia fala, mas eles falam porque eles ouviram falar de um Deus. Quando a presença chega, você é incapaz de se ofender. Você é incapaz de brigar, você é incapaz de questionar sequer. Você sente um constrangimento. Você consegue entender e falar assim, cara, eu sou pecador. Eu sou indigno. A presença dele está aqui. E eu consigo entender que eu sou pequeno, que eu sou fraco. Que sabe como se você perde as forças, não do corpo, da alma, diante da presença de Deus. E isso é fantástico. Por quê? Porque Jó vai falar, tampo a minha boca com as minhas mãos, para evitar as palavras más. Jó, ele fica com tanto medo, irmãos, tanto medo de pecar contra Deus, um temor, não é nem medo, é um temor diante da presença do Senhor. Ele fala, eu não posso falar nada, eu prefiro tampar a minha boca, eu prefiro não responder, porque eu tenho medo da minha insignificância, eu falar contra Deus. E quantas vezes, irmãos, talvez nós perdemos essa sensibilidade, nós perdemos essa sensibilidade de entender que as nossas palavras, elas falam o que o nosso coração sente, o que nós estamos sentindo, pensando, e nós temos esse poder de abençoar ou de amaldiçoar. E nesse momento, a única preocupação de Jó não foi se o corpo dele estava fedendo, não foi se as roupas dele estavam inadequadas, a preocupação dele não foi se ele tinha holocausto para fazer, a preocupação dele foi, o que vai sair da minha boca?
o que está dentro do meu coração para me falar para o próprio Deus. Talvez eu e você tenhamos nos esquecido disso. Talvez a gente se preocupa com a roupa, a gente se preocupa com as coisas, a gente se preocupa com o horário, a gente se preocupa com quem está ao redor, mas é uma das maiores demonstrações da essência de Jó, que a doença não tirou dele, o inimigo não tirou dele, os bois não tirou dele, a esposa não tirou dele, os amigos não tirou dele. Foi a essência da alma dele. Saber que era a única coisa que valia, era a única coisa que ele sabe que vale diante de Deus. É a alma dele, o pensamento dele. Nessa época, no Antigo Testamento, esse conceito de o que sai da sua boca, o que está no seu coração, são formas de falar a respeito da sua alma, falar a respeito de você. Então, você vê esses termos. Então, Jó está falando assim, olha, a minha alma agora está diante da face a face com meu Deus. Então, eu tenho até medo do que a minha alma é capaz. Por quê? Porque eu sou pecador. E aí, vamos ler juntos do versículo 6 ao 12. Deus vai falar em meio à tempestade, ele vai continuar falando. Ele vai falar, então, do meio do redemoinho, o Senhor dirigiu sua palavra a Jó. E aí ele diz, prepara-te, como ser humano que és. Eu te indagarei, e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo. Eles não queriam colocar Deus no tribunal? Olha Deus mostrando, eu estava lá ouvindo tudo que vocês falaram. Então, você pode me colocar, Jó, em juízo. Haverás de condenar-me para te justificar? Tens um braço tão forte quanto o de Deus, e tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, então enfeita-te excelência e dignidade, veste a ti de glória e esplendor. Corajoso. É corajoso. Sabe o que eu acho lindo aqui de Jó? É que o Jó é o servo fiel, se dizia do mal, mas Jó tem um defeito. Como todos nós temos, Jó falava demais. Jó falou demais. E aí no meio pensa, pastora, mas ele estava na dor, né? Entendo o lado dele, ele estava na dor, estava desesperado. E aí o silêncio de Deus durante todos esses capítulos tira de Jó esse desespero de falar. E aí eu e você temos isso. Nós nos esquecemos que silêncio não é ausência. Silêncio não é ausência. Ele falou, Deus fala, então, você não queria me botar no tribunal? Agora você vai provar pra mim se eu sou inocente ou culpado. Porque quantas vezes Jó falou isso? Eu quero colocar ele, chamar ele no tribunal, eu quero chamar ele pra conversar. E aí o silêncio, né, não era ausência, não é que porque estava tendo silêncio que Deus não estava ouvindo o que está sendo falado. Então isso fica de reflexão para mim e para você. Quando Deus estiver em silêncio, se silencie também. Fique também em silêncio. Porque, às vezes, irmão, nós queremos que Deus fala conosco, mas há muitas vozes falando. E Deus, ele não compete espaço com nada. Às vezes a gente tira 2 horas de oração, mas a gente não espera Deus responder. A gente termina a nossa oração, entendeu? A gente levanta e vai. A gente não espera, a gente não tem um momento de Deus, eu vou me silenciar, eu vou meditar na tua palavra, eu vou deixar o Senhor falar o meu coração, a minha não. Nós estamos ocupados demais. Quando nós arrumamos o tempo, irmão, é para nós falarmos. Não é pra gente ouvir. A gente sempre arruma um tempo. Você vai pro monte orar, você levanta de madrugada, mas é pra você falar, não é pra você ouvir. E às vezes nós temos que ir, nós temos que parar pra ouvir. Jó, ele falou muitos capítulos, e o Senhor tá chamando ele nessa questão aqui, exatamente sobre isso. Vai. E aí o que acontece? Eu acho isso incrível, porque a gente tem que aprender, né, a dar um tempo, como a Nayara está falando, a dar um tempo para Deus responder, né? Jó, ele não conseguia fazer isso. Ele não conseguiu dar um tempo para que Deus pudesse falar com ele. Ele foi falando e simplesmente não esperou terminar. Né, não esperou que Deus falasse. E eu acho legal que ele fala bem assim: prepara-te como ser humano que és, eu te indagarei e tu me responderás. Ele vai falar, olha, para você se justificar, você precisa me condenar, né? Muitas das vezes nós achamos que para que nós nos tornamos santos,
Para que nós nos tornamos puros, para que nós nos tornamos justos, nós temos que colocar defeito em alguém, nós temos que culpar Deus. Não, mas olha, se Deus tivesse me avisado, entendeu? Eu faria diferente. Se Deus tivesse falado, né, eu faria diferente. Mas você não consegue entender que o silêncio de Deus justamente vem para que você consiga revelar quem você é. Se Deus avisasse, você mudaria não porque você é melhor, não porque você escolheu ser melhor, você escolheu seguir a Deus, você escolheu cumprir os mandamentos de Deus, você escolheu esse caminho. Não, você estava agindo porque Deus mandou. Então, esse detalhe da caminhada de Jó, ele vem para mim e para você de forma muito forte. Será que hoje você se comporta, né? Nós temos isso muito claro com crianças. Os filhos normalmente têm filhos e só se comportam se está na frente do pai. Se o pai virar as costas, ele age diferente. Então ele só respeita porque está na frente do pai. Ele só escolhe ficar quieto e se comportar porque está na frente dos pais. E às vezes nós agimos como esse tipo de criança. Então Deus ele vai falar para Jó, então, para você se justificar, para você mostrar que você foi bondoso, que você foi reto, que você foi justo, você precisa me condenar, você precisa dizer que eu fui injusto ou que há algum erro em mim. Deus ele não pode ser soberano, perfeito, ele não pode estar certo, e mesmo assim Jó ser justo também, não pode as duas coisas acontecerem. E Deus ele vai questionar, né, Jó, e ele vai falar, olha, você tem que ter um braço muito forte, você tem que ter uma voz muito potente, você consegue se vestir de glória, de esplendor, para você estar tentando competir comigo. Ele vai falar bem assim, enfeita-te de excelência, de dignidade, já que você dá conta. E quantas vezes, irmãos, nós agimos da mesma maneira, principalmente depois de aceitar Jesus. Parece que tem pessoas que aceitam Jesus, ele anda com a cabeça erguida acima de todo ser humano, ele se veste de uma glória, de uma excelência, e todo o restante é ralé. Você não consegue se ver mais como um pecador, você não consegue mais se ver como indigno. Porque agora eu mudei minhas vestes, mudei minha roupa, mudei meu jeito, estou andando de Bíblia. Agora eu sou santo, estou em outro nível, entendeu, Nayara? Tá nascendo até as asas de anjo. Não, irmão, eu e você continua sendo pecador, eu e você continua sendo indigno, eu e você continua precisando do sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. E vamos precisar até o último suspiro, até o último momento da nossa vida. E isso precisa ser pregado, isso precisa ser estudado. E Deus ele vem nesse capítulo 40 falar isso para mim e para você de uma maneira maravilhosa. Ele vai falar, olha, a menos que você seja capaz de se vestir com glória e esplendor, ser digno, ser excelente, porque se você conseguir, você pode tomar meu lugar. E aí, uma coisa que eu acho interessante dessa parte é que Deus faz essa comparação com Jó, né? Fala, olha, Jó, se você conseguir fazer isso, eu vou ser o primeiro a te aplaudir. Se você conseguir, né, ter um braço mais forte que o meu, a voz mais poderosa do que a minha, você vestir de glória, de poder e tudo, eu vou ser o primeiro a te aplaudir. E é interessante, irmão, que você pensa assim, mas Senhor, como é que o Senhor responde Jó desse jeito? Né? Ele tá ali caindo os dentes, os cabelos, ficando só o osso, né? Ele foi temente ao Senhor, mas exatamente nisso. Às vezes na dor, irmão, você fala coisas, né? Não é que Jó blasfemou contra o Senhor, não. É porque Jó falou muitas coisas ali por causa da dor, que Deus vem falar com ele para trazer ele ao arrependimento. Aí ele reconhecer, dizendo, olha, Senhor, verdadeiramente eu não sou nada, eu sou pequeno. E Deus, irmão, ele faz isso porque nos ama. É uma prova de amor essa que Deus está dando para Jó. Parece que Deus está brigando, parece que Deus está colocando Jó de castigo. Na verdade, Deus está trazendo o coração de Jó, né? Tá tirando o que a amargura fez, o que a provação fez, o que as provas fizeram, né? O que os julgamentos dos amigos trouxeram para ele, tanta frustração, tanto julgamento, tanto apontamento. Aí vem Deus lembrar para ele que assim, Jó, lembra que quem tem um braço forte aqui sou eu, quem tem a voz poderosa sou eu que posso determinar quem está certo e quem está errado. Porque o Jó passou o tempo inteiro não ouvindo que ele estava errado, que ele era digno de morte, que ele era digno, né, de não ser perdoado. Aí vem Deus e fala, ei, é a minha voz que diz isso, é a minha voz que determina isso, somente eu posso falar isso, é o meu braço. Então você aí que é líder,
né, da casa do Senhor, que é líder de departamento, às vezes nós nos colocamos assim em posições de apontar quem vai para o céu, quem não vai, quem pode ser consertado e quem não pode. Ó, esse aqui tem jeito, esse não tem, esse merece, esse não merece. Ó, a Bárbara merece porque ela é minha amiga, então ela merece, mas não é minha amiga, não, então não merece. Nós nos colocamos num posicionamento que é o braço de Deus que faz, é a voz de Deus que faz, é a mão de Deus que decide, e nós estamos colocando o nosso braço, a nossa voz, aonde é a voz de Deus. É onde a voz de Deus que dá a palavra, onde é a voz de Deus que decide, somos nós que estamos. Aí o Senhor pergunta para Jó, você tem uma voz mais poderosa do que a minha? Porque a minha voz manda o raio vir e voltar, manda o sol ir e voltar, manda o dia ir e voltar. Você consegue fazer isso, você tem um controle disso, você pode determinar isso. Então, olha a grandeza, irmão, do nosso Deus, para a gente querer competir com a voz dele. A gente fala, olha, eu quero que isso seja feito, sendo que quem comanda é a voz do Senhor. A gente não tem uma voz mais poderosa do que a dele, para a gente determinar algo sobre a alma de alguém, sobre o ministério de alguém, sobre o dom de alguém. A gente vem falar, ó, o Senhor pode te usar, não, o Senhor não pode te usar. Né? Assim, nós nos colocamos num posicionamento que não nos cabe. Que é, agora, aquilo que nos cabe, nós não queremos fazer a nossa função. Então Deus traz essa reflexão para Jó e que serve para mim e para você nos dias de hoje. Né? Você que é obreiro da casa do Senhor, que tem pessoas sobre a sua responsabilidade, não queira ser a voz de Deus. Não queira decidir como a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e proclame o que Deus está dizendo. Mas não ache que Deus é um cheque em branco que você fala por ele e ele tem que assinar embaixo porque você falou. Joga uma alma fora. A alma que Deus não está exortando, a alma que Deus não tá afastando, nós nos damos o direito de afastar, entendeu? Coisa que Deus não está fazendo. Aí o que é para a gente aproximar, a gente não aproxima. Então nós estamos tomando um espaço que é exclusivamente da voz do Senhor. E é interessante, irmãos, isso que a Nara está falando, principalmente, na dúvida, né? Não chame a voz de Deus de maldição, né? Não fale qualquer coisa, sendo que Deus não está mandando falar. Na dúvida, ore. Né? Não brigue, não discuta, não bata de frente. Ah, Bárbara, mas a pessoa está falando, não é a voz de Deus, não é Deus. Sentir que não é Deus, entendeu? Na dúvida, ore, pergunte, fale com o Senhor, não com a pessoa. Senhor, se o culto que nós fomos hoje, se a voz que foi falada do Senhor, me confirma, me mostra, né? Abre os meus olhos para que eu veja, ou traz pessoas que ouvem a tua voz para me confirmar que foi o Senhor. Não engula qualquer coisa como se fosse Deus e também não amaldiçoe quando é Deus, né, falando que não foi. Tenha cuidado ao manejar a palavra do Senhor. Tenha cuidado ao orar, ao falar. E isso é muito bonito porque, né, até esse versículo 10 aqui, Deus ele vai falar muito a respeito de coisas que ele já tinha começado a exortar Jó lá no capítulo 36. No capítulo 36, que Eliú vai falar com Jó, né, no discurso de Eliú, ele prepara esse caminho para a fala de Deus com Jó. Ele vai falar, olha, Jó, cuidado com a sua arrogância, cuidado com o seu orgulho. Deus ele vai corrigir a pessoa para dar a oportunidade da pessoa se arrepender. Se a pessoa se arrepender, os caminhos dele são mudados. Agora, se não houver arrependimento, ele vai colher a amargura que ele fala, o que ele fez, o comportamento que ele fez, a conduta que ele teve diante de Deus. E eu acho isso muito, muito bonito, porque ele vai bater muito nessa tecla, diante de Deus. E aí, de repente, irmãos, Jó se vê diante de Deus. Então, talvez, né, muitas das vezes eu não posso aqui generalizar, mas vamos colocar assim, grande parte das vezes, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, principalmente da parte do Senhor, irmãos, não aconteceu do nada. Nós temos exemplo aí de Sansão, não aconteceu do nada a queda. Davi, não aconteceu do nada os erros de Davi. Não, homens e mulheres de Deus, não aconteceu do nada. São frações, são pequenas condutas, né? Os próprios discípulos, o comportamento deles diante da cruz, né? Quando Pedro vem negar, quando acontecem as coisas, não aconteceu do nada. Eles já mostravam sinais de caráter. Deus ele já sabia como eles eram. Então, eu e você não temos esse direito, irmão, de eu e você falar assim, olha, eu não sabia que eu era assim, entendeu? Não. Nós temos sinais que acompanham a minha conduta, a sua conduta. Você consegue saber coisas que você não consegue suportar, irmãos.
No entanto que José, ele sabia coisas que ele não conseguia suportar, ele saiu correndo. Tem coisas que você não consegue suportar. Então Jó, ele vem falando muito isso. E eu consigo ver essa obediência, digamos assim, esse cuidado que Jó tem. Por quê? Porque existe uma transformação em Jó. O Jó que passou por essas provações até o momento que ele chega em Eliú. E existe um Jó que vem de Eliú para cá, diante de Deus. Porque se fosse o Jó do início, ele ia querer fazer igual ele fez com os amigos, entendeu? Vou justificar, vou falar, vou me explicar. Olha, a oportunidade bateu na porta, entendeu? Agora eu pego tudo que eu queria e eu falo de uma vez. Mas não, o Jó, ele mostra que a oportunidade que Deus deu para ele, dele se consertar, a oportunidade que Deus deu para ele, dele não ser arrogante, dele não ser orgulhoso, dele não ser soberbo. Essa era uma oportunidade que, se fosse o antigo Jó, ele ia falar bem assim: então, Deus, tanto de holocausto que eu fiz, entendeu? Agora é a hora. São 360, tá aqui a conta, entendeu? Aqui, ó, tá aqui a conta, eu fiz esse, eu fiz esse, eu fiz esse. Por que tá acontecendo? Eu fiz esse. Não, esse era o Jó de antes. O Jó de antes, ele era orgulhoso, ele aprendeu a ser assim. O ensino errado fez isso, a história fez isso, tudo fez isso. Mas a partir do momento que chega Eliú, que chega a presença do Espírito Santo, chega Deus diante dele, ele pega e fala: peraí, eu não vou mais ser assim, eu vou me calar, eu vou mudar, eu vou agir diferente. E aí isso que é maravilhoso. Jó, ele não perde essa oportunidade. E aí ele vai dizer assim, do versículo 11 até o 20: derrama, pois, a fúria da tua ira, atenta para todo arrogante e abate-o. Olha para todo presunçoso e humilha-o. Pisa com os pés os ímpios e os malvados onde quer que se refugiem. Enterra-os todos juntos no pó, amarra-os na prisão dos mortos. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. Atenta, pois, para o berremonte, esse hipopótamo estranho que eu criei da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como boi. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele enrijece a cauda como cedro e agita os nervos das suas coxas, são entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze e as suas pernas como pilares de ferro. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Contudo, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada e dominá-lo a qualquer momento. E aí Deus faz aqui um paralelismo, né? Uma comparação, dizendo: ó, do mesmo jeito que eu fiz você, eu fiz uma obra-prima, um animal. E aí eu acho maravilhosa a comparação que Deus está fazendo. Um animal prepotente, entendeu? Forte, que pode ser maravilhoso, mas eu consigo vencer. Eu consigo vencê-lo. Eu, o seu Criador, consigo vencê-lo. E aí o Senhor está fazendo uma comparação exatamente do Jó de antes, né? O Jó forte, o Jó, né, que tinha força, o Jó que resolveu o problema dele e de todo mundo, né? Que ele tem uns capítulos que o Jó fala: olha, as viúvas vinham até mim, todo mundo que queria resolver os ovos, todo mundo que queria resolver o problema vinha até mim. Aí o Senhor faz essa comparação com esse animal, né? Que provavelmente é um hipopótamo. Ele fala: você viu os ossos dele como é que era? Ele era forte, ele é isso, ele é uma criação maravilhosa. Eu, Senhor, consigo dominar. Eu, Senhor, consigo colocar ele debaixo das minhas rédeas. E é maravilhoso porque Jó está vendo essa comparação que Deus está fazendo. Se eu consigo pegar este animal, que é tão maravilhoso, eu ponho ele debaixo da minha autoridade. Eu coloco ele debaixo da minha espada. Nessa tradução, aqui ele fala assim, no versículo 19: ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. Então, assim, Deus fala para Jó, assim: Jó, pega a maior criatura que, né, na época, né, irmão? Na época de Jó, eu imagino que era eles veem um hipopótamo, entendeu? Você imagine. Ele falou assim: eu consigo pegar este animal e colocar ele debaixo, entendeu? Do meu domínio. Ele falou assim: e eu criei ele como eu criei você. Ou seja, eu não coloquei pedras preciosas na sua criação. Não, como eu criei ele, eu também criei você. Ou seja, do mesmo jeito que esse animal é grandioso, que esse animal é forte, é imponente, e eu consigo dominá-lo, do mesmo jeito eu criei você, Jó. Imponente, importante, né, cheio de respeito, mas eu coloco você sobre o meu domínio. E é interessante, irmão, esse chá de realidade que Deus dá em Jó,
né, de dizer, Jó, por mais importante que você se achava para as pessoas, porque Jó, irmão, ele chega o capítulo que ele fala que ele não estava entendendo por que ele estava passando por aquilo, porque ele não merecia, e verdadeiramente, irmão, ele não merecia passar pelo que ele passou, só que prove a Deus prová-lo, né, prove a Deus colocá-lo em prova, né, para o Satanás o tentasse, o provasse ali, e às vezes nós olhamos para essa história e falamos assim, Senhor, mas o que foi que ele fez? Ele foi provado porque era fiel. Não se ele fosse infiel, então, porque ele sendo fiel, ele está sendo provado por causa da sua fidelidade. E aí Jó não vê o porquê que Deus está fazendo isso com ele, porquê que Deus está esmagando os ossos dele, porquê que Deus está pesando a mão sobre ele. Aí o Senhor vai comparar ele com um animal, irmão. A senhora, do mesmo jeito que eu criei ele, eu criei você. Ou seja, não tem nada de grandioso, Jó, em você, ao ponto de que você não pode ser tocado. E aí nós estamos aí, eu abro parênteses, para essa geração de hoje, irmão. A nossa geração não pode ser tocada. Não, irmão, quantas pessoas saíram da igreja porque você não teve o reconhecimento que você queria ter, porque você não foi tratado da maneira que você achava que você merecia. Os irmãos não me trataram, não me deram, né, o reconhecimento que eu precisava, o espaço que eu necessitava, né, não me aplaudiram como eu queria. E aí vem Deus que não existia um homem como Jó. Foi o próprio Deus que falou, não tem ninguém na terra como ele, mas nem por isso ele tinha o direito de se sentir intocável. Olha, eu sou desse jeito, mas ninguém tem que me tocar. Deus falou, não, você também está debaixo da minha autoridade. Então, eu e você, por mais que Deus ame você, que você seja um instrumento na mão de Deus, que você seja usado por Deus, que vidas venham através do seu dom, do seu ministério, venham conhecer a Deus, isso não te torna intocável. Isso não te torna que você não pode ser provado. Isso não faz de você, olha, eu não posso passar por uma provação, não posso passar por luta, entendeu? Porque Deus me usa, eu estou fazendo a obra, nada vai me parar, nada vai me estacionar. Isso não te torna intocável. É o maior ensino desse capítulo, na minha opinião, meu irmão, é essa parte de como Deus fala para ele. Você é tudo de bom, Jó, mas isso não tira você debaixo das minhas mãos. E se eu quiser te provar, eu te provo. Eu não preciso me justificar porque eu estou te provando. Eu não preciso me justificar porque eu estou tocando em você. Do mesmo jeito que eu criei todas as criaturas, eu também criei você. Você está debaixo das minhas mãos. E eu acho isso muito bonito porque quando nós olhamos para a história de Jó, é muito falado assim, olha, Deus provou Jó só porque ele era justo e reto. Mas nesse discurso do capítulo 39 e do capítulo 40, e principalmente no discurso de Eliú, o Espírito Santo Deus ele vem mostrando para nós o que ele realmente via em Jó, o que realmente precisava ser tratado. Existem coisas, irmãos, em mim e em você, que são muito profundas, muito enraizadas, que ninguém vê. A família não vê, a esposa não vê, a casa não vê, a sociedade não vê, até mesmo você, às vezes, não vê. Mas Deus ele tem uma profundidade na alma que ele enxerga aquilo que precisamos ser tratados em nós. E eu vejo muito assim, como se fosse um aluno que se formou na faculdade, e aí você pega ele e bota ele lá no fundamental. Fala assim, agora você vai estudar com o pessoal do fundamental. E já ele tinha essa arrogância, essa soberba. Fala assim, eu fiz faculdade, entendeu? Passei já por tudo, já sei tudo, já cheguei aqui no topo. Aí tu vai me colocar aqui nessa plebe, entendeu? Nesse fundamental que ninguém tá no meu nível. Jó, ele tava num nível de arrogância. Eu acho interessante que Deus vai falar com ele falando bem assim, olha, quando você se enfeitar de glória, de esplendor, aí você pode derramar a fúria da tua ira, atenta para todo arrogante abate. Irmãos, existe um senso de justiça dentro de nós, né, dentro do nosso coração, é algo que vem dentro do ser humano, que Jó tinha também essa tendência. Me lembra muito a descrição do que Caim estava sentindo quando Deus olha para Caim e vê a ira, né, se aproximar, e vê essa fúria que ele usa contra o irmão dele. Era algo que estava muito escondido, irmãos. Caim e Abel, eles foram levar para Deus ali o melhor deles, foi levar ali o que precisava diante de Deus. E a Bíblia não fala que era ruim, não fala que tinha fruto podre ali, não fala que era ruim o que Caim ofereceu, ele só fala que Deus rejeitou Caim. O que estava batendo na porta do coração dele era algo que estava dentro dele e se aproximava. E ele precisava dominar aquele sentimento de ira, ele precisava dominar aquele sentimento de inveja que ele estava.
E aí Deus ele vai revelar que Jó vai falar, olha, então você pega, aproveita que você vai se encher de esplendor de glória, pega toda essa ira. Por quê? Porque Jó queria ser muito justo, irmão. O discurso que ele fala, como a Naira falou, ele defende os órfãos, as viúvas. Então, Deus vem falar para ele, vai falar, ó, pega todo mundo que não presta, entendeu? Os ímpios, todo mundo que você acha que não dá certo, pega, faz com eles o que você quer. Ele fala assim, ó, amarra-os na prisão dos mortos, junta todo mundo, transforma em pó. E eu já tive muitas das vezes esse sentimento, irmão, de você achar que, você não compreender que as pessoas erram, que as pessoas falham. Você só ajudar os bons. Você quer selecionar quem você ajuda e quem você acha que não é digno, falar, nossa, Senhor, Deus poderia muito bem pegar, entendeu? Eu já ouvi pessoas assim com pensamento, acho que vocês já devem ter ouvido também, ó, por que Deus só não pega uma bomba, entendeu? Taca lá na favela. Tem gente que olha para as tragédias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de alguns locais do mundo, fala, ó, se tacasse uma bomba lá, resolvia. Não resolve, irmãos. Esse sentimento de ira, de falta de misericórdia. Por quê? Porque existem pessoas lá, existem almas que vão mudar. E Deus estava falando para Jó, já que você consegue se tornar cheio de glória e de esplendor, você vai pegar esse sentimento que está aí dentro, porque Deus ele não fala nada à toa, irmãos. Ele está revelando o que estava dentro de Jó. Você quer ser muito justo, você acha que os outros, que quem não merece tem que morrer, então você aproveita que você tem esse poder, você já junta todo mundo e manda para o mundo dos mortos, porque você sabe como fazer um mundo melhor. Eu que criei tudo, eu que criei os animais como eu criei você. Talvez eu não esteja fazendo uma coisa tão boa, entendeu? Porque você sabe melhor do que eu. E eu acho isso incrível, irmãos, porque Deus ele vai revelar algo que quem olha para Jó jamais falaria isso. Falaria, cara, um cara que cuida dos órfãos, entendeu? Nunca que ele vai querer matar todo mundo. Nunca que ele vai querer acabar com todo mundo. Mas Deus, ele vê algo no íntimo de Jó, que só ele poderia ver. E aí ele vai continuar falando bem assim, versículo 20. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Ele repousa debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam. Quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme, sente-se plenamente seguro, ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém capturá-lo quando estiver olhando, ou ferir-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Né, ele vai falar a respeito desse animal. E aí o Senhor ele começa a falar da força que esse animal tem. Ele fala, olha, ele não se assusta, ele vê o Rio Jordão, ele, né, tendo subir o seu nível, e ele não se assusta. Você está falando de um animal que tem força, de um animal que é irracional, mas um animal que não tem medo. E aí o Senhor ainda continua nesse paralelismo, falando assim, exatamente, do mesmo jeito que eu criei esse animal, eu criei você. E esse animal tem mais coragem do que você, João. Ele tem mais fogo, porque, irmão, até hoje, a cheia do Rio Jordão, é o momento que o Rio Jordão passa, né, pelo o aumento do seu nível. Eles falam que é um rio, né, de tamanha proporção, que quando aumenta o seu nível, é algo assim que até a passagem de um lado para o outro fica muito complicado, né? Fica até difícil você passar de um lado para o outro. E ele fala que esse animal não tem medo. Ele não tem medo ele fala assim, ninguém pode. Quem é que vai pegar no focinho dele para controlar? E aí Deus usa esse animal como exemplo para falar assim, ó, eu consigo dominar este animal. E esse animal não tem medo de tudo. Ele fala assim, você, Jó, você quer me dominar? Você não dá conta de dominar esse animal e você quer me dominar? Né? Como se Deus fosse, você não está dando conta nem dos seus afazeres. Aí você quer fazer o que está só nas minhas mãos? Então fica aqui essa reflexão para mim e para você. Como Deus está chamando a Jó para revelar o que está no coração de Jó. Irmão, só um diálogo com Deus. É por isso que eu te convido hoje a você ter um relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele te conhece melhor do que você. E uma conversa com Deus te revela. Ele te revela quem é você. Nós conversamos muito sobre isso. Tem coisas que falam, não, eu nunca vou fazer isso. Deus fala, vai, você vai fazer. Você olha pra você mesmo e fala, Deus, não tem como eu fazer isso. Eu não sou assim. Eu não sou assim, Deus. Ele te conhece, foi ele quem te fez. Aí Jó, ele vem, irmão, querer uma justiça da parte de Deus, entendeu? Querer assim um julgamento, uma causa da parte de Deus. Aí Deus vem e fala assim, Jó, você não tá dando conta nem de ficar em pé, Jó. Você não tá dando conta de falar direito. Você quer colocar eu no tribunal? Eu, Deus, que consigo dominar essas criaturas que o homem não consegue dominar.
eu, seu criador, domino. Aí você quer colocar eu no seu tribunal, na sua régua, na sua comparação. E aí você vê um Jó mudo, irmãos. Um Jó assim, que não vai abrir a boca. Só no capítulo 42, para reconhecer que ele viu, ele conheceu um Deus de ouvir falar. Um Deus que era distante, um Deus a qual ele se achava digno, justo, por causa do comportamento dele. Ele falou assim: Senhor, eu não te conhecia. E aí eu te convido, até o capítulo 42, a colocar o relacionamento de Deus na sua reflexão. Só que você pode falar assim: Senhor, eu te conheço, ou eu tenho uma ideia do que é o Senhor, ou eu fui apresentado uma ideia acerca do que é Deus. E aí quando vem o Senhor ao encontro, que eu acho lindo, irmão, isso, porque é Deus que vem, sabe? É Deus que vem conversar. Deus não está vindo para ouvir, Deus está vindo para falar. E aí nesse diálogo com Deus, Jó fica mudo, porque Jó não esperava esse embate de força, não esperava esse embate desse relacionamento. Então eu convido você nesta noite a se refletir exatamente sobre isso. Quem é você no relacionamento com Deus? Né? Você entende qual é a força que Deus tem? Qual é a força que a mão do Senhor tem? E aí nós chegamos para conversar com Deus como se Deus fosse um homem, irmão. Que você põe ele na parede, você põe ele no cantinho do pensamento, entendeu? Deus, se o Senhor não fizer, entendeu? Eu vou dar birra, eu vou chorar. Aí Deus, irmão, fica com muita, sabe, assim, com muito ameaçado. Nossa, eu vou perder a Nayara, entendeu? Eu tô muito ameaçado. E às vezes a gente não se põe no nosso lugar. E a gente não vê a grandeza de um Deus que domina todas as coisas. Ainda vem para conversar, para resgatar a sua alma, para trazer a sua alma para perto dele. E eu acho isso muito bonito, que além de Deus se apresentar para Jó, né, mostrar para ele: olha, vou te mostrar quem eu sou. Eu sou o Criador, eu criei esse animal que você está vendo robusto, poderoso, que ninguém domina. Eu criei e eu domino ele. E Deus descreve a natureza, o sol, as estrelas, o mar, a água, a chuva. Ele vai falar: olha, eu faço chover nos locais que precisa. Ninguém precisa me falar o que precisa ser feito, porque eu faço do mundo inteiro. Eu faço essa perfeição e consigo manter ela. E eu acho bonito que Deus, nesse diálogo, ele revela para Jó quem ele é, Deus, o próprio Deus, mas ele revela também quem Jó é. Talvez Jó ele nunca tenha se visto dessa maneira. O ensino, o tempo, né, a prosperidade, tudo que aconteceu de bom na vida de Jó, que era Deus que estava dando, fez com que Jó se sentisse bom demais, justo demais, certo demais. E aí Jó, ele nunca tinha se refletido nesse momento a respeito disso, porque a gente vê pela arrogância, pelo orgulho que ele fala, pelas histórias que ele conta, pela saudade que ele tem de quando ele era bom, quando ele era justo, quando ele era aclamado. E aí Deus, ele veio falar: olha, então, você não é isso. Se você hoje tivesse poder para se tornar Deus, se vestir de esplendor, de glória, você ia querer matar todo mundo. A ira está dentro do seu coração. O seu caráter, apesar de você ser um homem justo, um homem reto, vai se der poder para você, você vai se revelar a outra pessoa. E eu acho isso magnífico, irmãos, porque quantas das vezes nós ouvimos isso? Ah, se eu fosse Deus, eu faria isso. Se eu fosse... Deus está fazendo isso aqui. Quantas vezes nós reclamamos do que Deus está fazendo? Deus está fazendo desse jeito, mas eu não concordo. Eu não queria que fosse desse jeito. Eu não consigo aceitar que seja desse jeito. Nós conseguimos ver casamentos, irmãos, casas, famílias sendo destruídas. Porque Deus fez, porque Deus faz, porque Deus dá. Mas as pessoas têm um olhar diferente. A pessoa consegue olhar para aquilo ali e falar: olha, não tá bom, não serve, não quero. Se fosse eu fazendo, eu faria melhor. Tome muito cuidado. Talvez você está falando isso de algo que Deus fez. Se Deus fez, tem um propósito para ele ter sido feito dessa maneira. Deus sabe quem é você no seu íntimo. Talvez a maneira com que foi feita uma casa, um casamento, uma situação na sua vida, ele está revelando quem você é. Essa situação, às vezes, ela dá errado, irmãos, para revelar quem você é. E eu vejo muito isso nesse capítulo 40, de Deus falar para Jó: olha, tudo que aconteceu, Jó, está mostrando para você quem você realmente é. Quando tira o holocausto, quando tira o dinheiro, quando tira os filhos,
quando tira os aplausos, quando os órfãos não vêm mais, quando as viúvas não estão mais te agradecendo? Será que você é capaz de ser o mesmo quando ninguém te vê, quando ninguém te aplaude, quando ninguém te enxerga, quando você se torna invisível para sua família, invisível para a igreja, invisível para as pessoas, invisível até para Deus? Porque às vezes o silêncio de Deus, irmãos, ele revela não que Deus é. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, mas ele revela quem nós somos. Ele muda quem nós somos. Nós mudamos, nós somos capazes de mudar. No entanto, que às vezes Deus abre as portas, Deus dá a bênção e nós mudamos com Deus. Nós não conseguimos ser os mesmos. A sua gratidão acaba, você esquece que precisa orar, você esquece que precisa jejuar, você se esquece até das promessas que você fez. E isso é muito triste, porque Deus ele nos revela que nós somos falhos. Como nós iniciamos o capítulo de hoje falando, Jó ele se sente nesse discurso com Deus pecador, indigno. E eu quero orar por mim, por você, né, se você puder baixar a sua cabeça, orar por um instante. Essa oração, irmãos, aqui ela é muito breve, ela é muito superficial. Eu peço que você não me deixe orando sozinho. Ore também. Terminar a live, se você estiver num local que você não pode orar, se você está num local que você está com outras pessoas, separe um momento, vá para o seu quarto, vá para o fundo da casa, vá para o meio da rua, vá para dentro do carro, mas ore. Ore do fundo do seu coração. Convide Deus a se revelar, conhecer verdadeiramente quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Faça esse desafio, Senhor, eu quero sentir essa presença. Essa presença que mostra para mim que eu sou pecador, que muda, me muda. Porque Deus, ele não muda, irmãos, é nós que mudamos, mediante a presença gloriosa dele. Ele é cheio de glória e de esplendor. Curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, que capítulo maravilhoso, Senhor. Porque o Senhor nos ensina, Pai, que é nós que mudamos, é nós que nos revelamos diante da tua grandiosidade. É nós que somos pecadores indignos, Pai. Porque o Senhor não se esquece da sua criação. O Senhor tem domínio sobre tudo, sobre todos os animais, sobre a natureza, sobre o tempo, sobre as circunstâncias. Mas o Senhor enxerga em nós aquilo que precisa ser consertado. Já sai, Pai, dessa conversa consertado. Ele sai, meu Deus, meu Pai, restaurado. Por isso, Senhor, eu te peço da mesma maneira, Pai, que o Senhor fez com Jó, faz conosco, Pai. Nos conserta, Pai. Não nos deixa, Senhor, definhar, morrer, sem ver a tua presença, sem ver, te conhecer realmente. Pai, aqueles que precisam aceitar Jesus como Senhor Salvador, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida. Aqueles que precisam consertar a aliança, Pai. Que eram orgulhosos, soberbos. Nós achamos muitas das vezes que pelo que fizemos para ti, Pai, nós temos crédito. Pai, nós não somos nada, somos pecadores, somos indignos, como Jó era, Pai. Continuamos a nossa insignificância e o Senhor nos criou. Mas mesmo sabendo do que nós somos, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem compaixão, o Senhor cuida de nós. Por isso, Senhor, nos ajuda, segura na nossa mão, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ensina a caminhar, Pai, na tua presença. Nos ensina a orar, nos ensina a jejuar, nos ensina a ser homens e mulheres justos, retos, mas também, meu Deus e meu Pai, dependentes de ti. Humildes, Pai, não arrogantes, não soberbos, não orgulhosos, porque queremos a tua presença, Pai. Nós não queremos a distância que o holocausto traz. Nós não queremos, meu Deus e meu Pai, sermos justos e retos distantes. Nós queremos ser filhos, nós queremos ser humildes, nós queremos ser pecadores, Pai, que estão aos pés da tua cruz, sendo redimidos e lavados pelo teu sangue. Pai, cuida de nós e nos ajuda. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E é isso, que o Senhor possa te trazer esse pensamento. Anote, reflita, mude você para se aproximar de Deus. Não para que as pessoas vejam, não para que as viúvas, os órfãos, né, os pastores, os líderes te aplaudam, te abracem. Não, mas que a presença do Senhor possa abraçar a sua vida. Amém? Amém. Até amanhã.